Bom dia, trilheiros! Hoje estou aqui no Jardim Botânico do Rio de Janeiro e faremos uma caminhada aqui por dentro. Quero mostrar a vocês que é possível unir história e natureza em um local bem agradável. Vamos? Um pouquinho de história para vocês, né, enquanto a gente está caminhando. O Jardim Botânico ele foi criado, né, em 1808, né, coincide com a vinda da família real, né, ao Brasil, só que eles chegaram em janeiro e o parque foi criado, o Jardim, né, Botânico foi criado, se eu não me engano, em julho, né, junho, julho, por aí, meio do ano. E basicamente, né, ele foi criado a mando do príncipe regente, né, Dom João VI, quando veio aqui para o Brasil, com o intuito de fazer a aclimatação, né, das espécies, das especiarias, né, vindas do Oriente, né, aclimatação ao Rio de Janeiro, né, a temperatura do Rio de Janeiro, enfim, que é um pouquinho diferente, umidade, condições de umidade. E também ele mandou criar uma casa de pólvora, né, obviamente para fabricação de pólvora, para alimentar aí o exército, né, os canhões, né, para defender os fortes, né, aliás, os canhões para os fortes para defender a cidade do Rio de Janeiro, né, e outras cidades também. Então eu convido vocês, né, quem está pelo Rio e quer conhecer, vale a pena, né, não é algo gratuito. Ele sempre foi um dos ingressos assim mais elevados do Rio de Janeiro. Para quem mora no Rio, né, são R$18. Agora, para quem não mora, é um pouquinho mais caro, mas é brasileiro, né? Acho que é 28, 29 por aí. E quem é estrangeiro aí vai pagar bem mais caro. Que é um lugar que eu frequento de vez em quando, desde pequeno, né, mas não com muita frequência. Fica na zona sul do Rio de Janeiro, no bairro do Jardim Botânico. E aqui uma outra curiosidade, acho que só tem no museu isso, no Museu do Jardim Botânico. Aqui no Jardim Botânico tem um museu, né? Foi inaugurado recentemente. E deixa eu ver, se procurar aqui a foto. Ah, show, pra cá. E aqui a gente está seguindo para o nosso primeiro ponto. Lá na frente eu vou explicar para vocês o que se trata, mas é um ponto de referência aqui dentro do Jardim Botânico. Olha como é que é bonito. Essas palmeiras imperiais estão aqui provavelmente desde a época da sua criação, então tem bastante tempo. O pessoal praticando Tai Chi Chuan, parece ser Tai Chi Chuan, né? Mas o foco aqui é a fonte. Essa fonte em ferro fundido. Vamos lá pra cá. Bom, então chegamos aqui no chafariz do Jardim Botânico, né? Uma peça de ferro fundido. E ele originalmente ele não era daqui. Em 1895 ele foi instalado lá na Lapa, né? E aí foi trazido para cá em 1905, ou seja, um pouquinho, 10 anos depois, instalado aqui. Ele é bem bonito, ó. Ele tem na base as musas gregas, né? Só que quem confeccionou essa peça foi um escultor, né, inglês. Se eu não me engano, ele foi confeccionado em Bristol, na Inglaterra. E aí veio aqui para o Rio de Janeiro, né? Primeiramente na Lapa e depois aqui no Jardim Botânico. Mas é bem bonito, muita gente tira fotos aqui, faz ensaios fotográficos também. É um ponto de referência aqui no Jardim Botânico. Bom, então vamos seguindo.
eu planejei primeiramente 3 pontos, né, aqui do Jardim Botânico para mostrar para vocês. Mas provavelmente terão outros aí, né, que a gente vai andando e vai redescobrindo, né? Tem muita coisa aqui muito bonita. Deixa eu ver outro lugar aqui para acessar o mesmo local. Olha ali, jacu. Não sei se vocês conseguem ver. Vou tentar mostrar para vocês. Estão correndo ali. Muito legal. São as aves comuns da Mata Atlântica. Gênero Penélope, se eu não me engano. 2 jacus. Parece ser um macho com a crista e uma fêmea. Legal, nunca vi jacu aqui. Bacana. E aqui, ó, esses arcos são muito bonitos. Eram mais quando estavam bem... são videiras? Não, são umas trepadeiras que dão aqui, ó. Essa até é videira. Mas enfim, são bem bonitos quando tá cheio de folhas, né? Assim não ficam tantos, mas a estrutura é bem interessante. E aí a gente tem esse aqui, se eu não me engano, tem mais outros, ali, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Ó, do outro lado. Tem uma, inclusive, que vai culminar no orquidário. Que a gente vai tentar dar uma passada lá, não sei se está aberto. Se tiver, eu mostro para vocês as orquídeas que são muito bonitas. Primeira, parece até um bonsai ali, ó. Só uma recomendação, pessoal. Quando vocês vierem aqui, evitem pisar na grama, tá? É proibido. Também não pode entrar alcoolizado, tem um monte de regra que eu sugiro que vocês deem uma lida antes de entrar aqui. É esse local aqui que eu queria mostrar para vocês. Esse não está no nosso roteiro, né? Que é a mesa do imperador. A mesa que os imperadores Dom Pedro I e Dom Pedro II, né, o filho dele, costumavam fazer refeições enquanto visitavam o Jardim Botânico. Mesa com tampa em granito e pés de argamassa, inaugurada pela gestão do Frei Leandro. Frei Leandro foi o primeiro administrador do Jardim Botânico, né? Inclusive tem um lago, que aí sim está no roteiro, que eu vou querer mostrar para vocês, que foi ele que pediu para construir, né? E aí depois, aliás, ele que pediu para construir não, foi construído na gestão dele. E aí depois recebeu esse nome, né? O lago é o Lago Frei Fernando. Então vamos lá? Até tem um busto do Frei Fernando, se eu não me engano, ali. Eu vou mostrar para vocês também. Na última vez que eu vim aqui estava fechado. Mas dá para filmar de boa. Ó, aqui então, imaginem Dom Pedro I, os imperadores, né, e o seu filho Dom Pedro II, almoçando aqui, né, olhando essa paisagem maravilhosa, muito bonita. Olhando também ali o chafariz. Ah não, o chafariz não. O chafariz foi colocado bem depois. Provavelmente ali devia ser uma praça, uma pracinha, alguma coisa assim. Muita gente praticando atividades, né? Ali de relaxamento, meditação, que aqui é um local ótimo para isso. E ali tem um lago do Frei Fernando. E aqui, será que é ele? É, Frei Fernando Sacramento. Ó. Então era esse o Frei. Não sei se a luz está beneficiando, agora sim. Então esse foi o primeiro gestor aqui do Jardim Botânico, na época do Império. Começou a gestão em 1824. A estrutura aqui parece... Não, não é mármore não. A base, não, também não.
Mas é bacaninha, é bonitinho aqui. Então vamos para o lago do Frei Fernando. Bom dia. Então aqui a gente já pode ver as Vitórias Régias. Tem uma outra planta aqui, aquática. Olha que... que é bem bonitinho. Olha a paz. Aqui a gente tem também, ó, um morro ali. Então são as Vitórias Régias e aqui, se eu não me engano, são as ninféias. Estão florescendo. Elas, se eu não me engano, elas florescem à noite. Eu já cheguei e vim aqui fazer a visita noturna, né? Que eu recomendo demais. Né? Você pode fazer ou por carrinho elétrico ou a pé, né? Com um grupo, um guia explicando. Né? E aí ele vem aqui e mostra, né? Essas ninféias florescendo à noite. É bem bacana, bem legal. Mas é visita guiada, né? Você fica preso a eles. Eles podiam. O problema é a segurança aqui no Rio, né? Mas eles podiam abrir à noite. Pô, ia ser muito legal. Aqui é muito bonito à noite. Quando eu vim aqui, foi no mês de janeiro, né? Janeiro, se eu não me engano, de 2020. Não, foi antes da pandemia, foi 2020. Janeiro de 2020. Aqui estava cheio de lamperide, de vagalume. Cheio de vagalume. A coisa mais linda à noite. Os vagalumes, né, fazendo lá a sua bioluminescência. Mas fica repleto aqui de vagalume à noite, nessa época do ano, geralmente, né? Assim, vamos... tem mais coisa ali, nesse lago, né? Esse lago não é só um lago. Eles precisam melhorar aparar ali a grama que está alta. Mas aqui a gente pode ver a deusa Tétis, que é uma deusa da água fresca, né? Água doce. Ela é filha de Urano e Gaia, né? São deuses também da mitologia grega. Aí ela deu origem a 3.000... Ela casou com o irmão Oceano e deu origem a 3.000 filhas, né? Se não me engano é Oceanides, sei lá. Aí só me carece de informação se ela é avó ou é mãe do Aquiles. Vai aparecer aí na tela de vocês, eu vou fazer uma pesquisa mais extensa, né? Porque onde eu pesquisei e li a respeito, tinha uma informação dizendo que ela era aparentada com Aquiles. Então ela deu origem a 3.000 filhas, e essas 3.000 filhas deram origem a mais 3.000 filhos, se eu não me engano, que são os rios. E assim surgiram os rios do planeta, segundo a mitologia grega. Olha que bonito ali. Essa árvore eu acho maravilhosa. Olha só que bonito. Cheio de plantas aquáticas, peixinhos. E esses peixes têm um papel importante no controle de doenças, né? De vetores de doenças. Eles comem as larvas dos mosquitos.
Então a importância de ter aí não sei se vocês estão conseguindo ver, tem alguns barrigudinhos aqui, e eles são predadores vorazes das larvas de mosquito. E aí entra a Eti, olha que peixão, não sei se vocês estão conseguindo ver. É muito grande. E esse provavelmente preda, né, se alimenta dos barrigudinhos. E de outras coisas também. Que eu tive observando ele bem perto, e o aparato bucal dele permite ele comer frutos também. Ó, tem 2 ali. Nossa, enormes. Ó, a barbatana chega a estar até para fora da água, na linha da água. Ó, estão conseguindo ver? Bom, o vídeo ficou um pouquinho extenso, né? Então eu vou encerrar por aqui, tá? E provavelmente eu vou fazer um outro vídeo, né, com a continuação da exploração aqui do Jardim Botânico. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o like no vídeo, de seguir lá o canal, @LeoDasTrilhas. E aguardo vocês na próxima. Ah, também comentem. O comentário de vocês é muito importante. Ok? Tchau, tchau.